Fala pessoal, essa semana as bolsas subiram fortemente ao redor do mundo, respondendo à menor geração de emprego nos Estados Unidos. Como será que isso é possível? Será que o mercado é malvado? Me acompanha nesse vídeo que você vai entender o raciocínio. Eu vou explicar a dinâmica de formação de preços na Bolsa de Valores, a relação dos juros no Brasil com os juros nos Estados Unidos, a relação dos juros de um país com o resultado das empresas desse país. Vamos lá para o conteúdo então? Primeiro ponto que a gente precisa entender é que a bolsa não é aleatória, os preços não se formam de qualquer maneira. De um lado a gente tem os compradores, do outro a gente tem os vendedores. É o equilíbrio entre essas duas pontas que forma o preço de uma ação. Ou seja, o quanto o comprador está disposto a pagar e o quanto o vendedor está disposto a receber por aquela ação. A bolsa, portanto, pessoal, é regida pela lei da oferta e da demanda. Segundo ponto, pessoal, são os resultados das empresas, ou seja, seus lucros, sejam eles no presente ou no futuro, que determinam o quanto um comprador e um vendedor querem pagar ou receber por uma ação. Os resultados das empresas é que determinam o preço de uma ação em bolsa. No curto prazo, pessoal, o mercado coloca no preço da ação aquilo que ele espera para o lucro futuro de uma empresa. No longo prazo, o preço de fato converge para o lucro futuro daquela empresa. Nada é aleatório, tudo depende de resultado. Não se esqueçam disso, no longo prazo, cotação segue lucro. Essa é uma verdade na Bolsa de Valores. Beleza, a gente já entendeu então que cotação segue resultado de empresa. Agora a gente vai entender como que uma taxa de juros impacta no resultado de um negócio. Vamos lá, pessoal, a gente vai entender com um exemplo de forma simples como isso funciona. Imagine que uma empresa pegou 100 milhões de reais emprestado. O custo da dívida dessa empresa seria de CDI mais 2. Se o CDI é de 2% ao ano, essa empresa vai pagar 4 milhões de reais de juros da dívida. Agora, se o CDI é de 12% ao ano, essa empresa vai pagar 14 milhões de reais pelos juros da mesma dívida. Olha só, pessoal, só pelo fato do CDI ter subido e ele acompanha a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, a empresa vai desembolsar 10 milhões de reais a mais por ano para honrar com os juros da mesma dívida. São 10 milhões de reais de resultados a menos para essa empresa no ano. E essa é uma das razões pelas quais, pessoal, quando os juros de um país sobem, o resultado das empresas, da maioria delas, diminui. Isso não vale, por exemplo, pessoal, para seguradoras. Como que elas funcionam? Você contratou um seguro. Você pagou para a seguradora o valor da apólice na hora. A seguradora pega esse dinheiro, coloca em aplicações de renda fixa e usa, se preciso, para honrar sinistros que venham a acontecer. Esse dinheiro que ela aplicou vai render aproximadamente a taxa Selic. Se a Selic sobe, o rendimento desse dinheiro aumenta, ou seja, o lucro líquido das seguradoras deve aumentar em épocas de juros altos, porque o dinheiro que ela aloca em aplicações de renda fixa para honrar os possíveis sinistros rende mais porque a Selic é maior. Agora vamos lá, pessoal, eu vou falar a segunda razão pela qual os resultados da maioria das empresas diminuem quando os juros sobem. O primeiro a gente já viu que é o custo da dívida. O segundo é o método do fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. O que é isso, pessoal? Uma empresa deve valer o que ela vai gerar de resultado ao longo do tempo trazido a valor presente. Vamos dar um exemplo simples. Uma empresa vai gerar 500 milhões de reais em resultados ao longo dos próximos 10 anos. E quanto essa empresa deveria valer? Ela deveria valer os 500 milhões de reais trazidos a valor presente. E como que a gente traz o dinheiro do futuro a valor presente? A gente aplica uma taxa de desconto, que é aproximadamente a taxa básica de juros de uma economia. Ou seja, com a Selic a 2%, o dinheiro do futuro vale mais no presente. Quando a Selic aumenta, o dinheiro que uma empresa vai gerar ao longo da sua vida passa a valer menos hoje. E essa é a segunda razão pela qual o valor de mercado das empresas é empurrado para baixo no presente quando as taxas de juros sobem. Beleza, então, pessoal, a gente já sabe que os resultados das empresas determinam o preço das ações dessas empresas em bolsa. A gente já viu que os juros altos impactam diretamente nos resultados das empresas. A próxima etapa, pessoal, é a gente entender a relação da inflação com a taxa de juros. Quando a inflação de um país sobe, a medida que o Banco Central daquele país tem para controlar essa inflação é subir juros. Quando as taxas de juros sobem, o dinheiro se torna mais caro. As empresas pensam 2, 3 vezes antes de pegar dinheiro emprestado para financiar crescimento de operações, expandir negócios e investir em projetos. O resultado das empresas diminui, algumas empresas acabam quebrando. Com isso, a renda das pessoas diminui, o consumo diminui e a economia é achatada, comprimida, controlando assim a inflação. O aumento das taxas de juros é um remédio amargo, mas temporariamente necessário para controlar a inflação de um país. Com os juros altos, a economia contrai. Com os juros baixos, a economia aquece novamente. Esse é o ciclo natural. Beleza, agora já dá para a gente relacionar tudo. Vamos lá, pessoal. Inflação nos Estados Unidos subiu, assim como no Brasil. Taxa de juros nos Estados Unidos subiu, assim como no Brasil.
mas no Brasil subiu primeiro. O nosso Banco Central foi mais eficiente e mais rápido em subir juros para controlar a inflação. A nossa inflação já começou a ceder, os núcleos de inflação já estão caindo e o Banco Central já começou, inclusive, a reduzir a Selic aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, pessoal, o Banco Central demorou a começar a subir a taxa de juros. A inflação por lá ainda não foi totalmente controlada. A meta de inflação dos Estados Unidos é de 2% ao ano. As expectativas de inflação futura nos Estados Unidos ainda não se ancoraram em torno da meta de 2% ao ano. Agora, olha só, pessoal, o Fed, que é o Banco Central americano, subiu a taxa de juros para o intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. É uma taxa de juros alta para o padrão dos Estados Unidos. A economia norte-americana não está acostumada com uma taxa de juros nesse valor. E qual era a expectativa com isso, pessoal? Que a economia fosse desaquecer para controlar a inflação. Mas olha só, pessoal, mesmo com a taxa de juros alta, a economia dos Estados Unidos não vinha dando sinais de desaquecimento. Isso gerou duas preocupações no mercado. A primeira delas, que o Fed precisasse ter que subir novamente a taxa de juros, e a segunda delas, que essa taxa de juros maior fosse permanecer alta por um período maior do que se imaginava. Ou seja, os juros poderiam subir mais uma vez e permanecer num patamar elevado por mais tempo. Agora é que vem os dados de geração de emprego nos Estados Unidos. No meio de tudo isso, o payroll, que é um indicador que mede a criação de novas vagas de trabalho nos Estados Unidos, foi divulgado e finalmente mostrou um sinal de desaquecimento da economia. Menos vagas de emprego foram geradas em relação ao que era esperado. Pessoal, isso foi sim para o mercado um sinal de que as taxas de juros altas começaram a fazer efeito na economia. Lembra que eu falei que o remédio para controlar a inflação é amargo, pessoal? O mercado começou a enxergar que a dose fez efeito. E se ele começou a fazer efeito, vamos pensar aqui comigo, pessoal. Talvez o Fed não tenha que subir novamente os juros e talvez ele possa começar a cortar a taxa de juros mais rápido do que se imaginava. Ninguém sabe de fato quando isso vai começar a acontecer. Pode ser só em meados do ano que vem. Não é possível garantir. A gente vai precisar acompanhar os próximos dados da economia norte-americana para a gente observar se esse desaquecimento vai permanecer. Beleza, pessoal, agora vamos lá. Por que a Bolsa Brasileira subiu com algo que aconteceu nos Estados Unidos? Essa é simples, pessoal. Pensa comigo aqui. Se a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, o Tesouro Americano passa a pagar um prêmio maior. O Tesouro Americano é um dos investimentos mais seguros do mundo. Com isso, em épocas de juros altos nos Estados Unidos, mais dinheiro ao redor do mundo migra dos ativos de renda variável, que são ativos de risco, para a segurança do Tesouro Americano. Mais dinheiro migra dos países emergentes para os Estados Unidos. Agora, se o mercado começou a achar que os juros nos Estados Unidos podem não subir mais e podem começar a cair mais cedo do que se imaginava, os juros futuros já caem. O que são juros futuros? É aquilo que o mercado espera para a trajetória dos juros de um país ao longo dos anos. Se os juros futuros caem, os prêmios dos tesouros americanos também caem. Se os prêmios dos tesouros americanos caem, os ativos de renda variável voltam a se valorizar, porque mais dinheiro agora volta dos ativos de segurança do Tesouro Americano para os ativos de renda variável. Ou seja, novamente o fluxo de capital vindo dos Estados Unidos para o Brasil aumenta. E esse é um ponto importante, pessoal. O nosso Banco Central não pode cortar a Selic aqui no Brasil tão rápido em relação aos Estados Unidos, porque imagina só, hoje a Selic no Brasil é próxima de 12% ao ano. Nos Estados Unidos, os juros é próximo de 5% ao ano. A diferença é de 7% ao ano. Ou seja, o investidor ele tem um prêmio de 7% para colocar dinheiro no Brasil. Se o nosso Banco Central segue cortando a Selic, sem que o Banco Central americano tenha começado a cortar a taxa de juros por lá, esse prêmio de risco do Brasil diminui. Com isso, o fluxo de capital pode, de novo, sair do Brasil para os Estados Unidos. Então, olha só a situação do Banco Central brasileiro. A inflação aqui começou, de fato, a arrefecer. O Banco Central tem caminho livre para cortar as taxas de juros olhando só o cenário interno, mas ele não pode olhar só o cenário interno, ele precisa acompanhar os Estados Unidos, porque se ele cortar a Selic muito rápido aqui, em relação aos juros dos Estados Unidos, mais dinheiro pode voltar para os Estados Unidos, valorizando o dólar e aumentando a inflação do Brasil. Olha só como tudo é conectado, pessoal. E é por isso que a velocidade de corte da taxa Selic e o piso dela, o que é o piso dela? É o valor mais baixo que ela vai chegar nesse ciclo macroeconômico. Isso vai depender do que vai acontecer nos Estados Unidos. A gente já viu que aqui no Brasil a inflação começou a arrefecer, mas existe ainda um ponto que preocupa o mercado, que é o déficit fiscal para 2024. O governo se comprometeu no início de 2023 a fechar 2024 sem gastar mais do que arrecada. E isso realmente não deve acontecer ano que vem, pessoal, e é um ponto que preocupa o mercado. Se o Brasil vai fechar com déficit ano que vem, ele vai precisar emitir dívida para conseguir honrar com suas contas. Com isso, a trajetória da dívida líquida em relação ao PIB pode aumentar. Se a trajetória da dívida líquida em relação ao PIB aumenta, a taxa de juros pode aumentar e a inflação pode aumentar. Os ativos brasileiros estavam tão descontados, eles vêm sofrendo há mais de 4 anos, desde que começou a pandemia, eles foram amassados e vêm lateralizados desde 2020,
ou seja, eles estavam bem descontados, a maioria deles, na verdade, dos bons ativos. Não estou falando aqui de empresas com muita alavancagem, de empresas que não dão resultado, estou falando no geral dos ativos com bons fundamentos. Eles estavam sim em níveis de EV/EBITDA, IPL, bem abaixo do histórico. E aí, pessoal, só o fato dos juros futuros nos Estados Unidos terem cedido foi suficiente para provocar essa valorização na Bolsa Brasileira. Quem aproveitou os 4 anos de queda e lateralização para montar posições, para acumular bons ativos, vem colhendo os frutos agora. Eu sempre gosto de comprar mais barato do que comprar mais caro. Eu sempre prefiro pagar mais barato, comprar com a bolsa em queda, do que comprar com a bolsa subindo. Os ativos que são bons, que não perdem fundamentos, a gente precisa gostar quando eles caem. Olha só, pessoal, se uma empresa segue sendo de qualidade, segue dando lucro, esse lucro segue crescendo, ou pelo menos andando de lado, e as cotações dessa empresa caem, você não deve achar ruim, você deve entender como uma oportunidade de comprar essa mesma empresa, só que pagando menos agora. Você não vai vender uma ação barata. Você precisa continuar acumulando com responsabilidade, estudando o negócio, mas se o lucro não caiu e a cotação caiu, via de regra é uma oportunidade para você seguir acumulando. A não ser que seja uma empresa de crescimento, que o mercado esperava um crescimento muito alto, embutiu isso no PL do presente, e aí se a empresa não cresce correspondendo ao que o mercado espera, ele vai corrigir o PL, a cotação vai cair. O lucro pode até crescer, mas a cotação cai, só para corrigir esse PL, ou seja, o mercado pagava caro na empresa no presente porque achava que ela ia crescer muito lucro no futuro. Achava que ela ia crescer 20%, 30%, 40%, por exemplo. Colocou isso no PL do presente. Se a empresa cresce menos, o mercado vai corrigir a cotação. Então é possível sim uma empresa crescer lucro e a cotação cair. Se o mercado espera que uma empresa vá crescer 30% ao ano e ela cresce 10% ao ano, as cotações vão cair mesmo com o lucro aumentando 10% ao ano, porque o mercado esperava que fosse aumentar 30% ao ano. É por isso que eu sou da linha, pessoal, de comprar empresas com PL menores. Mas as empresas com PL menores geralmente são empresas maiores, mais maduras, que não vão crescer rápido os seus lucros. Elas não vão duplicar, triplicar de tamanho rápido. Então é importante você saber o que você está comprando. Não só saber o que você está comprando, mas saber o que esperar daquilo que você está comprando. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso então. Eu busquei explicar de forma mais simples e mais resumida como funciona a dinâmica de preços na Bolsa de Valores e quais são as relações macroeconômicas que impactam na Bolsa de Valores. Eu sei que é um conteúdo mais denso e mais técnico, mas eu espero que eu tenha conseguido agregar valor a você de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso vai me ajudar bastante a seguir postando conteúdo de qualidade aqui para vocês. Grande abraço e bons investimentos a todos, pessoal!